rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar dele, Atlético de Madrid, que está de volta às quartas de finais da Champions League depois de ontem eliminar a Inter de Milão. Inclusive uma homenagem póstuma, né? A Inter de Milão com a luz azul ali atrás. O ambiente é o mesmo, estamos apenas em um ângulo diferente por causa de uma leve dor nas costas que eu estou sentindo. Então, me entendam e se acostumem com este ângulo de filmagem. Antes de começar o vídeo e o debate sobre o jogo, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda esse grupo aí. Manda esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e vamos falar desse jogo que, cara, foi um jogão, tá? Eu tô pra te falar que talvez, comparado ali com Real Madrid e Leipzig, esse tenha sido o melhor jogo. O maior, com certeza, né? Dado o tamanho de Atlético de Madrid e Inter, e o Leipzig não tem toda essa relevância europeia, esse com certeza foi o maior. Mas divide aí o melhor jogo com o Real Madrid e Leipzig. Mas o Atlético de Madrid foi muito para cima. Os primeiros minutos, principalmente, foi um sufoco. Partiu para cima de todas as formas, algo que o Simeone até fez mais no início da temporada com esse time, mas que tinha se perdido, né, com o passar do tempo. Essa ofensividade. E nos primeiros minutos ali do primeiro tempo foi o que aconteceu, tá? Claro, jogando em casa, com o apoio da sua torcida, um recorde, né? Quase 70 mil torcedores no Metropolitano. Então, assim, o Atlético de Madrid foi para cima mesmo. Só que a Inter é um dos melhores times do futebol europeu, não só nessa temporada, na passada também, mas eu acho que o time dessa temporada é melhor do que o que chegou na final da Champions League. Olha para você ver que estranho, né? O time de hoje eu acho melhor, mesmo tendo sido eliminado nas oitavas, do que o que chegou na final. A Inter de Milão é um time que consegue jogar muito bem sendo pressionada no contra-ataque e joga bem também quando tem um controle, como foi no primeiro jogo, né? Lá no San Siro, em que tomou conta do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não conseguiu finalizar a gol no jogo de ida. E assim foi. O Atlético de Madrid partiu para cima, mas não conseguiu efetivar isso em gol. E aí a Inter de Milão, que joga muito bem também no contra-ataque, abre o placar em um gol maravilhoso. Uma troca de passes entre Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Lautaro, se não me engano, e termina com o gol do Di Marco, aos 33 minutos. Cara, ali eu confesso que assistindo o jogo, eu achei que ia acontecer o que acontece geralmente com o Atlético de Madrid. E que vem a minha crítica, né? Principalmente ao Simeone. Na Champions League, ele foca só no segundo jogo. Ele se preocupa em se defender no primeiro, e isso não necessariamente quer dizer uma não derrota, um empate. Ele só foi se defender no San Siro e perdeu por 1-0, né? E aí ele quer deixar todos os jogos, todas as decisões de eliminatórias para o segundo jogo. E prova disso que não funciona, né? Que o Atlético de Madrid chegou na semifinal pela última vez há, sei lá, 6 anos, 5, uma coisa assim, né? Vou conferir depois. Mas isso não funciona, porque a eliminatória existe exatamente por isso, porque você tem 2 jogos, né? E confiar sempre em um único jogo é uma atitude muito arriscada, que geralmente não funciona. Funcionou hoje. Mas tudo bem. A Inter abre o placar. Naquele momento eu achei que a Inter ia passar de fase com tranquilidade, ia só administrar o jogo, mas aí vem o imponderável do futebol, né? O Atlético de Madrid, logo que tomou o gol, continuou indo para cima com muita força. E aí, não em um acerto do Atlético de Madrid, mas em um erro da Inter, desculpa, balancei a câmera aqui, né? Mas em um erro da Inter, não sei quem tenta dar o passe, se eu não me engano, é o Koke ou o Saul, que tenta dar um passe por cima para o Griezmann, tá? E o Bastoni fura a bola, ele vai tirar e fura a bola. O Griezmann não estava impedido e o Atlético consegue empatar aos 35, 2 minutos depois. Então não teve como a Inter tranquilizar o jogo e começar a dominar todas as ações, foi muito em cima. E aí o Atlético, aí sim que tomou mais conta do jogo. A Inter teve 2 chances muito importantes no segundo tempo, com o Thuram
e não conseguiu transformar em gol. Eu acho que a Inter também estava num dia pouco inspirado dos seus atacantes. O Lautaro tem uma chance no escanteio também de cabeça, sozinho, e cabeceia para fora. Então, assim, eu acho que mesmo com o Atlético de Madrid sendo ofensivo, a Inter teve chances de aumentar essa vantagem que tinha. E pelo dia mal inspirado dos seus atacantes, não conseguiu. E aí, cara, o Simeone começa a mexer, e o Atlético estava tentando fazer esse segundo gol muito por bolas aéreas, que é o grande ponto da defesa da Inter, né? Com o Bastoni, com o Acerbi, enfim, não estava dando certo. E aí ele coloca o Depay, o Memphis, né? O Memphis Depay, que coloca mais essa bola no chão, tem ali um controle, uma qualidade com a bola nos pés que o Morata não tem. A verdade é essa. E ele entra, ele arma confusão no jogo, sofre falta, enfim. E aí, aos 87, mais conhecido como os 43 minutos do segundo tempo, em um belo lance, tá? O Griezmann recebe a bola, toca assim com a parte de fora externa do pé pro Koke, o Koke toca no Depay, que domina a bola e bate no cantinho do Sommer, 2-1 pro Atlético, tá? E o Atlético tem até uma chance de fazer o 3-1, se eu não me engano, com o Riquelme. Cara, o Griezmann dá um passe para ele dentro da área e ele consegue isolar a bola. Isso ainda no tempo normal. O Atlético teve a chance de decidir o jogo no tempo normal. Mas o jogo foi para prorrogação, nenhuma grande chance assim na prorrogação, tá? E acho que uma para cada lado, se não me engano, mas chances normais, e o jogo vai para os pênaltis. E aí, cara, o Atlético de Madrid decidindo em casa, 70 mil torcedores gritando ao seu favor. E é o seguinte, apesar o Atlético até perdeu, né? Ele foi tirando alguns batedores de pênalti. O Griezmann saiu, o Morata saiu, o Koke saiu. Então, assim, quem estava disponível para bater pênalti não eram os especialistas nem as primeiras opções. Mas primeiro foi o Correia, bateu muitíssimo bem. Aí o Çalhanoğlu do lado da Inter, muito bem também. O Riquelme, que tinha perdido o gol, fez o segundo da disputa de pênaltis para o lado do Atlético. E aí vem o primeiro erro. O Sanches perde um pênalti batendo ali do lado direito do Oblak. O Oblak que nunca tinha defendido um pênalti em disputas de pênaltis na Champions League. É a primeira vez que isso aconteceu. E ele defende do Sanches e aí o Saúl perde, né, em uma defesa do Sommer com a coxa, mas o Klaassen, jogador, claro, reserva da Inter que entrou, também perde, batendo do mesmo lugar que o Sanches, e o Oblak, que nunca tinha defendido um pênalti em Champions League, né, em disputas de pênaltis na Champions, já defende logo dois. O Depay, o Acerbi vem e faz, o Depay também faz, né, o Memphis, que tinha feito o gol do 2-1. E aí, cara, vem o Lautaro. Eu vi até um vídeo em que o pé dele, a batida do pé de apoio dele levanta um pouco a bola. Mas, cara, ele isolou. Os trejeitos dele antes de bater o pênalti passavam uma questão de nervoso, né? Ele foi o quinto batedor da Inter, a Inter batia primeiro os pênaltis. Cara, ele isola a bola assim de uma maneira e é tão, assim, estranho, né? A graça do futebol, porque o Lautaro faz uma temporada espetacular, espetacular. Mas perde o pênalti, o artilheiro da Inter, o capitão e camisa 10 da Inter, isola o pênalti e o Atlético de Madrid está nas quartas de final. O Simeone emocionadíssimo, foi uma grande partida do Atlético, tá? E eu acho que é interessante de ver como esse time tem potencial, mas eu acho que as decisões do Simeone colocam esse time em situações muito perigosas e, na maioria das vezes, em desvantagem mesmo. Porque se existem 2 jogos em uma eliminatória, por que não jogar dessa forma os 2 jogos? Entende? É basicamente como se você gostasse de sofrer, né? Ter que decidir sempre tudo no segundo jogo. Eu não acho que o Atlético de Madrid é um dos favoritos para essa Champions, tá? Não acho mesmo. Principalmente se der algum... Azar é complicado, porque só os grandes times chegaram nessas quartas, né? Não tem nenhuma zebra.
Mas enfrentar um Borussia Dortmund, né? Até um Arsenal, de repente, é melhor do que Real Madrid, City, enfim. Acho que uma possível chegada do Atlético de Madrid nas semifinais depende muito mais do adversário do que da forma que o Simeone vai gerir esse time, tá? Mas é isso, uma grande partida. A Inter de Milão, infelizmente, fora. Acho que seria mais competitiva nas quartas de final do que o Atlético de Madrid, mas esse é o futebol. Fica aqui minha homenagem ao Atlético. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você concorda, discorda de alguma coisa que eu falei aqui. Mas é isso, muito obrigado. Fui!